Os milagres de Jesus, eles são fatos reais, acontecidos, mas, juntamente com o fato, há sempre um significado. Jesus não fez nada à toa. Há um significado místico, espiritual e moral em cada fato, em cada acontecimento. Nas curas que Jesus fez, e fez muitas, ele fez de modo diferente. E essa que nós acabamos de ouvir, a cura dos 10 leprosos, nos mostram coisas especiais que Jesus quer que nós aprendamos aí. E a igreja então nos coloca para nos ensinar isso. Não foi apenas um fato de uma cura, mas foi de um modo diferente. Jesus é um grande médico, e como médico ele vem curar. Os leprosos foram a ele pedindo misericórdia. A lepra era considerada uma doença maldita, uma doença impura, muitas vezes era tratada como se fosse um castigo pelos pecados. Quem era leproso, e a lepra não era a lepra como nós entendemos hoje, era qualquer doença de pele era considerada lepra. Por isso os leprosos, quando detectavam aquela lepra, aquela doença, eles tinham que sair, não poderiam mais ficar em casa, não frequentavam a sinagoga. Quando iam na sinagoga ficavam lá atrás, vestiam roupas especiais exatamente para que todo mundo visse que ele era leproso. Em geral ficavam em grupos, em bandos fora da cidade, eram alimentados, cuidados pela caridade do povo, mas ninguém podia chegar perto. Quando eles se aproximavam das pessoas ao longe, eles tinham que gritar e dizer que eram leprosos. Portanto, era um povo que sofria muito a discriminação e sofria também o seu infortúnio da própria doença. Quando acontecesse de algum ficar curado, deveria ir ao sacerdote, e lá o sacerdote ia detectar a cura, se fosse o caso, e ele então, depois de se submeter a algumas cerimônias, ele seria depois colocado de novo no convívio social e no convívio religioso. Tal era a sorte daquele que caía na lepra. E aí nós entendemos um grupo de leprosos chegarem a Jesus e ao longe gritarem, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus ele poderia fazer como fez com outro leproso, que disse, Senhor, se queres, podes limpar-me. E Jesus disse, quero ser limpo, na hora e ficou curado da lepra. Ou cego, Senhor, que eu veja. Jesus vê, a tua fé te salvou. Ou como ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas aqui Jesus faz diferente. Jesus diz, vai e apresenta-te aos sacerdotes. Os sacerdotes daquela época eram sacerdotes da descendência de Arão, eram sacerdotes da lei antiga, que apresentavam sacrifícios figurativos do único sacrifício agradável a Deus, que é o sacrifício definitivo, que é o sacrifício de seu filho na cruz. Então eles ofereciam sacrifícios, mas naquela época os sacerdotes estavam com o envolvimento, com influências fortes do liberalismo. Eram liberais, eram influenciados pela cultura greco-romana, sobretudo, eram em geral da seita dos saduceus. Existiam duas seitas principais lá em Israel, além dos essênios e dos outros grupos políticos. Eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram os rigoristas, eram aqueles que viam a lei pela lei, eram extremamente exigentes com a meticulosidade da lei, e muitas vezes, por causa desse cuidado exagerado com a lei, faltavam a caridade. Estavam mais preocupados com uma espécie de religião superficial do que com o sentido próprio da lei. Os saduceus eram mais liberais, eram aqueles mais descuidados, eram, como eu disse, a influência da cultura, sobretudo grega,
não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, portanto, era um grupo mais progressista, digamos, da época. Mesmo assim, Jesus diz para aqueles leprosos: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Os santos padres, quando colocam isso, sobretudo São João Crisóstomo, no seu comentário à Epístola aos Romanos, ele fala da importância dos sacerdotes, porque se Jesus manda que aqueles leprosos vão aos sacerdotes da antiga lei, muito mais cuidado e respeito e amor nós devemos ter para com os sacerdotes da nova lei, que são outros Cristos. Assim é o sacerdote da nova lei, né? Na verdade, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, e os sacerdotes do Novo Testamento, nós sacerdotes, somos sacerdotes em Cristo e com Cristo. Temos um sacerdócio que é o sacerdócio de Cristo. Então, somos sacerdotes em Cristo, chamados por Deus para oferecer sacrifícios por nós e pelo povo, e nos apresentarmos diante de Deus, pedindo, fazendo orações pelo povo. Por isso, quando um sacerdote fala para o Pai, é Cristo, seu Filho, quem fala. Quando o sacerdote oferece o sacrifício, é Jesus quem oferece. Santo Agostinho diz: quando o sacerdote batiza, é Cristo quem batiza. Quando o sacerdote consagra, é Cristo quem consagra. Quando o sacerdote perdoa, é Cristo quem perdoa. Quando visita um doente, é Cristo quem visita. Quando o sacerdote reza com a igreja, é Cristo quem reza com a sua igreja. Por isso o Pai escuta. Daí a grande dignidade que tem o sacerdote, embora seja uma pessoa humana, sujeita às fragilidades próprias do ser humano, de acordo com sua própria índole e com a época e com a situação, as diversas circunstâncias históricas. E é um homem, sujeito também às dificuldades, sujeitos às fragilidades, sujeitos a quedas, mas é um outro Cristo. Por isso São João Crisóstomo chama a atenção daqueles que naquela época falavam mal dos sacerdotes, criticavam os sacerdotes, denegriam a figura dos sacerdotes, propagavam, mesmo que fossem coisas verdadeiras, mas contra os sacerdotes, faltando respeito aos sacerdotes. E quando se falava mal do sacerdote, diz São João, está falando mal do próprio Pai e do próprio Jesus Cristo. Cristo, mesmo sabendo que aqueles sacerdotes depois iam mandar matá-lo, porque quem condenou Jesus à morte foram os sacerdotes, Anás e Caifás. Disseram: o que vos parece é réu de morte. Como eles não podiam matar, a lei proibia, eles levaram a Pilatos, para Pilatos decretar a morte de Cristo num juízo falso, cheio de erros, mas Jesus morreu por pressão que os sacerdotes, depois moveu o povo, fizeram contra Pilatos, com relação a Pilatos. Mesmo assim, Jesus os respeitou. Mesmo assim, Jesus os perdoou. E mesmo assim, sabendo o que seria acontecer, Jesus diz àqueles leprosos: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. É muito significativo isso. Por isso nós devemos ter um grande amor e respeito pelos sacerdotes. Problemas na igreja nós sempre tivemos, e agora não é diferente. Mas olhar o sacerdote como um alter Christus, um outro Cristo, escolhido por Deus para ser mediador entre Deus e os homens, entre Deus e o povo. Oferecer sacrifícios e orações por si e pelo povo, como fala São Paulo na carta, como fala a carta aos Hebreus. Portanto, tenhamos muito cuidado quando se vai falar de um padre. Reze pelo padre, ajude sustentá-lo na sua vida espiritual, na sua vida, no seu trabalho apostólico, um sacerdote que se dedica,
que deixa tudo para seguir a nosso Senhor, se vê que não está bem, fazendo coisas que não estão de acordo com aquilo que a igreja prescreve, não julgue, entregue nas mãos de Deus, reze e pronto. E não fique espalhando coisas contra os sacerdotes. Isso não é de bom tom para um católico, para um cristão. Procure amar a Cristo ali. Por isso dizia São João Vianney, né? Quando virdes um padre, vereis a Deus na pessoa do padre. Isso nós aprendemos do próprio Jesus Cristo. Uma pena que a gente vê hoje as pessoas desrespeitarem tanto e muitas vezes vão para a internet e falam tantas bobagens. Quantas vezes falam? Por mais que a gente faça, sempre vai encontrar alguém para criticar, para jogar o nome da gente na lama. E a gente sofre por isso, porque tantas más interpretações das atitudes, mentiras, calúnias, mesmo que fossem verdades, não pode. Não pode. Isso é um pecado gravíssimo. 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 Tem que confessar, porque é pecado grave. Sobretudo fazer um julgamento. Jesus é um médico. Então eu chego no segundo ponto da nossa homilia de hoje. Ele é um médico, ele veio para curar. Primeiro ele cura os males do corpo, e ele já mesmo mostra isso. Vimos vários exemplos na Sagrada Escritura. Cura também os males das almas. Imagine uma Maria Madalena, de quem Jesus expulsa 7 demônios, uma samaritana, um Mateus, que foi curado do seu pecado, né? Era um pecador público, né? Zaqueu também tinha a mesma profissão de Mateus, né? Pessoas vexadas pelo demônio. Jesus perdoou, curou os males do corpo e males da alma. Como vemos hoje no caso do leproso, tua fé te curou, tua fé te salvou. Teus pecados te são perdoados, vai dizer ao paralítico. Jesus é esse grande médico. Médico para curar a todos, para resgatar a todos, para salvar a todos. Na Sagrada Escritura, o termo salvar e curar tem o mesmo significado. Cura e salva. Assim é Jesus. Ele é este grande e único Salvador de toda a humanidade. Sua vinda transformou a humanidade. Nós hoje vivemos num mundo que precisa de Jesus, porque o mundo está doente, o mundo está enfermo. Tantas maldades nós vemos espalhadas por toda parte, como que estruturas de pecado no mundo. O Papa Bento falava da ditadura do relativismo, e é verdade. Ou, como dizia São João Paulo II, das estruturas do pecado. Pio XII dizia, as pessoas têm as consciências anestesiadas. São os papas falando dos grandes males do mundo, simplesmente por um motivo, porque o mundo deixou a Deus. Existe, evidentemente, um programa para desestruturar tudo aquilo que a civilização construiu no passado. Começando pela família. Um programa de destruição da família. Quando nós vemos lá nos manifestos de Karl Marx e Engels, dizendo que é preciso destruir a família tradicional, é preciso destruir a família burguesa, como eles chamam. E nesse programa que nós vimos de uma grande revolução cultural no mundo, e o Brasil não foi diferente, de destruir a família, implantando divórcio, depois aborto, depois eutanásia, sexo livre, o chamado amor livre, depois as grandes revoluções dos anos 60, proibido proibir, e os valores cristãos de verdade, de honestidade, de sinceridade,
de família, própria educação, tudo foi atingido de tal forma que nós vivemos hoje numa sociedade totalmente esfacelada, onde não existe mais verdade, a verdade é aquilo que cada um constrói e faz do seu jeito, e cada um se acha no direito de fazer o que quiser, desde que faça aquilo que o poder maior que comanda todas as coisas do mundo quer. A gente vai vendo que as próprias liberdades vão sendo cerceadas, o homem vai perdendo o próprio sentido de ser humano, porque o homem tem que ser livre, a liberdade é essencial ao ser humano, o direito de escolher. Isso Deus deu. E se o homem perde a liberdade, seja porque alguém de fora impõe um jeito até de pensar e de escolher, seja porque o homem se torna escravo do pecado, o homem perde completamente a sua raiz humana, torna-se como um animal, que tem um cabresto, ou que ele mesmo se impõe, ou que alguém impõe nele, e a partir daí ele está perdido como ser humano. E é exatamente em nome de uma falsa ideia de liberdade que se impõe isso nos homens. Quando Karl Marx, ele coloca isso, que o homem tem que se libertar, a primeira libertação dele foi a libertação da religião. Não tem que ter religião. Religião é ópio do povo. Então tem que destruir a religião. E como se vai destruir? Ou mata todo mundo que pratica religião, como não se pode fazer isso, que nós precisamos de mão de obra, nós simplesmente destruímos a religião, para que esse povo não creia, para que esse povo creia só na matéria, e coloque só a matéria como seu fim último. Diz lá o Papa Bento XVI, como cardeal ainda, no seu livro Dogma e Anúncio, é que essa é uma sociedade em que o homem encontra a felicidade apenas no pão. Pão e prosperidade material. Ora, o verdadeiro sentido da vida não está em ter pão. É claro que nós precisamos de pão, precisamos de alimento, precisamos de uma casa, precisamos dos meios para sobreviver aqui na terra, mas não é nisso que está o nosso fim. E quando se prega um reino aqui deste mundo sem Deus, é falso, porque isso não vai dar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida está em Deus. E quando se diz que a religião é o ópio do povo, na realidade está tirando Deus da sociedade, tirando Deus da própria vida humana, que o homem foi criado para Deus. Isso é inerente ao ser humano buscar o transcendente. E se você diz que isso não existe, ou proíbe que isso exista, que isso seja fruto de uma escolha do homem, uma escolha livre, é claro, você está destruindo o ser humano, tornando o ser humano apenas um pedaço de carne ambulante que vai como um robô fazer aquilo que você quer que faça. Então isso não é libertação, como muitos colocam aí, né? Não é libertação. E por isso o mundo está doente, porque essa ideia, esse sistema de tirar Deus da vida humana, substituindo Deus pela matéria ou por mitos, esse tipo de situação vai colocando o homem doente, e o mundo hoje está doente. A mitologia grega tinha lá as chamadas sereias, que eram mulheres muito lindas, muito belas, que moravam numa ilha e cantavam quando os marinheiros passavam. Os marinheiros, seduzidos pelo canto das sereias, mulheres muito bonitas, tinham asas. Depois, com o passar do tempo, na Idade Média, colocaram rabo de peixe nelas, mas inicialmente eram asas. E cantavam, e os marinheiros, inebriados pelo canto das sereias, eles afundavam. Ulisses, como conta lá Homero no seu livro A Odisseia, sabendo disso, ele manda colocar cera nos ouvidos dos homens, dos marinheiros,
para que quando passassem por lá, por aquela ilha, eles não escutassem o canto das sereias e não afundassem. Mas ele não colocou nele, ele pediu que os marinheiros o amarrassem no mastro do navio, porque mesmo ele escutando o canto da sereia, ele tinha que ir contra. A razão tinha que falar mais forte, ele tinha que ter contra aquela emoção do momento e ele não caía. Ele conseguiu passar e voltar lá para sua querida Penélope, que esperava lá com tanta paciência a chegada do seu herói. O fato é que o mundo hoje nos vem com tantos cantos e que nos atraem. Aproveitam o ser humano doente, que nós somos doentes, por causa dos nossos pecados ou das nossas más tendências, e vem com o canto para nos seduzir. Ou vem com o orgulho, com a vaidade, com promessas de sucesso, promessas de bens materiais, promessas de muito prazer, de gozo da vida. Nós somos doentes e então esses cantos que o mundo nos oferece nos atraem, nos seduzem. E o único que pode nos curar disso é Jesus Cristo. É Ele quem transforma o coração do homem, que dá a graça para o homem mudar, o homem vencer, senão é impossível. Tenhamos muito cuidado e descobramos qual é a nossa doença. E vai se revelando aí na gula, na preguiça, na inveja. Oh, meu Deus, como a inveja é comum hoje. Como o invejoso é algo muito comum, mais do que nós imaginamos. O ciumento tem ciúmes do que é seu. O que cobiça, cobiça o que não é seu. Já o invejoso, ele tem raiva e quer o mal do outro, porque o outro tem e ele não tem. É diabólico. Diabólico. E aí vão todos os vícios e paixões desordenadas que nós temos. São doenças. E quem nos cura? O médico Jesus. Só a graça de Deus, unida à nossa natureza, que tem que reagir, é que vai nos dar essa cura. Como eu disse, o mundo está enfermo. O homem, nós somos enfermos. Mas a nossa igreja também está enferma. Vivemos hoje uma grande crise na igreja, isso não é segredo para ninguém. Os próprios papas últimos falaram disso. Uma crise, dizem, a maior de toda a sua história. Não posso dizer isso, mas de qualquer forma, nós sempre achamos que o nosso tempo é único na história, e é. O fato é que, de uns anos para cá, essa crise aumentou. E é uma crise de fé, porque as verdades de fé são demolidas em canto e no outro, ou simplesmente silenciadas. E vai aparecendo uma grande apostasia, em que muitos vão abandonando a verdadeira fé, querendo um Cristo que agrade suas cabeças, agrade seus anseios, um Cristo sem cruz, sem sacrifícios, ou uma espécie de devoção, água de flor de laranjeira, como diziam os antigos, uma religião apenas superficial, que traga alegrias para as pessoas, ou festa, não? A liturgia conspurcada, não se seguem mais as normas litúrgicas em muitos lugares, a missa transformada numa festa, num show, em que o sacerdote se tornou uma espécie de animador de auditório, e vamos animar, né? O sacrifício do Calvário vilipendiado, né? Maltratado, né? A noção de pecado já se perdendo, os sacramentos ofendidos, o sacerdócio, né? As verdades eternas esquecidas,
Enfim, vivemos grande crise de fé. Também crise moral, né? Carreirismo, as dificuldades. Não digo apenas nas cúpulas, que é muito fácil a gente criticar lá, mas também nas comunidades. Tanta inveja, tanto ciúme, tanta divisão, em que o principal, que é o servir a nosso Senhor e ao próximo, isso é deixado de lado. A vaidade tomando conta de tudo e de todos. E como a gente enfrenta esse problema? Como as pessoas se dividem nas comunidades pela pura vaidade. Não olham que o principal é servir a Deus. E servir a Deus servindo também aos irmãos na igreja. De modo que vemos tudo isto nesta grande crise, porque a nossa igreja está doente. Mas não é letal, por quê? Porque a igreja é divina. Embora seja humana nos seus membros, ela é divina na sua essência. E a alma da igreja é o Espírito Santo, e ela é santa, embora cheia de pecadores. E quem vai curar tudo isso é o nosso Senhor. Nós não precisamos de restauradores, precisamos de santos. Então temos que ter um compromisso com a santidade de vida, que vai ser fruto, obra da graça de Deus e fruto da nossa luta pessoal, cada um procurando ser melhor, né? Não julgando a ninguém, mas procurando nós sermos melhores, no sentido de procurarmos crescer na vida da graça e nos santificarmos. É muito fácil ficar colocando culpa nos outros, mas e eu mesmo? O que é que eu posso fazer com a minha vida? E aí o evangelho de hoje nos chama a atenção para a oração, como fizeram os leprosos. E a oração não só pessoal, como a oração em comum, oração como igreja, a necessidade da oração, a necessidade da perseverança na oração, a necessidade da contemplação das coisas de Deus, a necessidade da confiança em Deus. Tende piedade de nós, como disseram os leprosos. A necessidade da gratidão por tudo que Deus nos concede, sobretudo o dom, a graça de termos fé. É exatamente isso que Cristo nos mostra hoje através da igreja. Cuidar da nossa vida espiritual, procurando servir a nosso Senhor para amá-lo cada vez mais. Disso depende o mundo, podemos dizer assim. Porque Jesus Cristo, que quer a salvação de todos, não nos salvará se nós não fizermos a nossa parte. Pensamos, pois, a Imaculado Coração de Maria, cuja festa nós celebramos hoje também, que seja esse nosso refúgio e esse caminho que nos conduz a Deus e não nos desampare nos momentos difíceis pelos quais nós passamos e com muita confiança, com o fogo do amor de Deus que nós temos dentro de nós, possamos caminhar buscando cada vez mais a santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.